Olá, nossa aula hoje será sobre os preparos cavitários classe 1, simples e composto, e também restaurações em amálgama. Segundo Maclay, o amálgama continua sendo um material restaurador que tem salvado mais dentes do que os demais materiais restauradores combinados, pelos pontos positivos que ele apresenta. Baixo custo, é uma técnica simples e pouco sensível a variações de procedimento, alta resistência a desgaste, por isso que ele é indicado para dentes posteriores, onde efetivamente se processa a mastigação. Ele apresenta boa lisura superficial após polimento, ou seja, com menos aderência bacteriana ao longo dos anos, e autosselamento da interface, devido aos depósitos de produtos de corrosão, ou seja, os óxidos metálicos que são depositados nessa interface restauradora, conferindo à restauração a longevidade clínica de cerca de 20 anos. Como pontos negativos, nós temos a cor metálica, não é um material estético, por isso que não é recomendável para dentes anteriores ou dentes onde a estética é preponderante, não é adesivo, então necessita um preparo mecânico para poder conter e dar longevidade a essa restauração, e o uso do mercúrio também é um ponto negativo, porque o descarte inadequado do restante que sobra, né, do material restaurador pode contaminar o meio ambiente. Então, esse material é indicado para restaurações de cavidade classe 1, classe 2 e classe 5 em dentes posteriores, restauração de dentes posteriores, ou seja, preparos intracoronários, onde o amálgama é resistente às forças compressivas. Porém, ele não é resistente a forças de tração, então não estaria muito indicado para restaurações de dentes de premolares, por eles sofrerem mais essa ação de forças de tração. Substituição de restaurações deficientes em dentes posteriores, tá? Então, claro que ele, pela sua excelente resistência, ele pode ser utilizado nessas situações. Contraindicados, restauração em dentes anteriores, justamente por ele ser antiestético, restauração de cavidades extensas com pouco remanescente e esmalte sem suporte, visto que ele não é um material adesivo, então ele não vai fortalecer a estrutura dental, e também em dentes tratados endodonticamente, porque esses dentes precisariam de quê? Colocação de um pino, colocação de um maior, teria necessidade de uma reestrutura da superfície coronária, e dessa forma os materiais adesivos estariam mais indicados. Então vamos lá, a técnica restauradora. Primeiramente vamos falar do preparo cavitário, classe 1, simples e composto, e depois a restauração em ambas situações. A lista de instrumental e materiais necessários, onde precisaremos equipamento de proteção individual, como jaleco, gorro, avental, sapato fechado, toalha plástica para a bancada, liga para amálgama e mercúrio, de preferência as cápsulas, é o que nós indicamos na disciplina, espelho clínico, pinça clínica, sonda exploradora, tesoura reta, arco de Ostby, perfuradores e pinça porta-grampo e lençol de borracha. Também temos os grampos nessas numerações, fio dental, espátula, porta-amálgama metálico ou de plástico, pote d'ápio de borracha, porta-matriz, no caso Topfenmeyer, é o que nós indicamos também na disciplina, tiras de matriz tanto de 5 quanto 7 milímetros, curetas para dentina, condensadores, brunidores, esculpidores de Hollenbeck, pinça de Miller e carbono para articulação. Aí a gente tem uma sugestão de como esses materiais podem ser organizados na mesa clínica, no caso na bancada do laboratório, quando nós formos dar a aula prática. Então, iniciamos com a posição de trabalho ideal. É aquela que proporciona melhor visibilidade do campo operatório e deixando o operador na postura ideal. Então, aí para o arco superior e inferior, tá certo? Para o arco inferior, melhor dizendo, a posição de trabalho adequada é aquela em que o operador se posiciona por trás do paciente, na posição de 12 horas, sentado no mocho, né, postura ereta, e também
pode-se inclinar levemente o manequim, tá? De maneira que ele fique inclinado em relação ao plano oclusal, ou então pode ser uma postura mais reta, tá? Então, aqui nós temos a técnica de preparo classe 1 simples. Classe 1, só relembrando, são restaurações que se localizam nas faces oclusais de premolares ou molares, ou seja, nas regiões de cicatrículas e fissuras, dentre outras regiões. Então, nessa situação, na face oclusal de um molar. E por que é simples? Porque trata-se de uma cavidade preparada em apenas uma face do dente. Inicialmente, a forma de contorno, que é aquela forma que vai englobar todo o preparo cavitário, ela é iniciada com uma broca 245 ou 556. Lá na faculdade, nós usamos mais a 245. Ela é uma broca cilíndrica e nós iniciamos o preparo com uma perfuração na fóssula central e vamos fazendo a cavidade, uma canaleta no sentido mesiodistal. A broca, como nessa segunda imagem, ela é posicionada longitudinal ao dente, de maneira que essa canaleta ela fique uniforme, tá? No sentido mesiodistal. A extensão ou a largura dessa cavidade deve ser em torno de 1/4 da distância entre os vértices das cúspides vestíbulo-lingual do dente. Ou seja, para não fragilizar a estrutura dentária, é possível ou é interessante que essa canaleta seja estreita, tá? E outro fator de resistência é que essas paredes vestibulares e linguais, elas fiquem paralelas ao longo eixo ou ao eixo longitudinal do dente. As forcejas mesiais e distais devem ser apoiadas em esmalte, né, em dentina, aliás, para que confira resistência a essa cavidade. A extensão da cavidade no sentido mesiodistal deve envolver fossetas mesiais e distais, né, e parar digamos assim, conservar o máximo possível as cristas marginais. Por quê? Como vocês veem nessa segunda foto, as cristas marginais não devem ficar muito finas, muito delgadas, para não fragilizar a cavidade. Então, preservar ao máximo essas cristas marginais, a abertura vestibulolingual também deve ser preservada, né, no máximo de 1/4 dessa distância entre os vértices das cúspides e também preservando as vertentes de cúspides, que são estruturas de suporte naturais dos dentes. Aí nós temos como forma de resistência e retenção, a parede pulpar tem que ficar plana, perpendicular ao longo eixo do dente ou ao eixo longitudinal do dente. E para isso a gente coloca a broca paralela ao eixo longitudinal do dente. A profundidade deve ficar uniforme, paredes circundantes e os ângulos definidos. Tudo isso nós conseguimos com o uso da broca 245, que é uma broca cilíndrica. Como forma de resistência e retenção ainda, né, continuando, essas paredes vestibulares, linguais, mesiais e distais devem ficar paralelas entre si. Ou, se preferir, podemos também deixar essas paredes convergentes para o oclusal. Lembrando que isso é um princípio de retenção, especificamente, né? Deixar as duas paredes convergentes, tá? Para oclusal. Então, naquelas situações em que eu quero dar uma maior retenção, eu posso inclinar a mesma broca 245 cilíndrica e deixar a base maior do que a abertura, de maneira que fique retentiva essa cavidade. Existem situações, como eu já falei em sala de aula, em que o preparo não fica uniforme, porque a atividade, né, de cárie, ela não se desenvolve de uma forma uniforme. Então, nesses espaços escuros, a gente vê que a cavidade se desenvolveu de uma forma mais profunda, ficou mais profunda do que em outros espaços. Então, o que a gente pode fazer para cumprir essa norma de resistência?
vamos colocar materiais adesivos nesses espaços, nesses locais, para planificar essas paredes. Um dos materiais adesivos pode ser a resina composta ou cimento de ionômero de vidro, previamente à colocação do material restaurador. Então, se nos depararmos com uma situação clínica dessa, tanto no laboratório como na própria clínica, vocês têm que planificar essas paredes para cumprir esse princípio de resistência e planificação das paredes dentárias para ser inserido antes da inserção do material restaurador, que é o amálgama. Então, outra forma de retenção que a gente pode obter para essa restauração de amálgama são retenções adicionais, como também já foi falado na sala de aula. No primeiro quadro, na primeira ilustração, temos uma cavidade autorretentiva, onde a profundidade é semelhante à largura. Não precisamos fazer retenções a mais. Já no segundo quadro e no terceiro quadro, nós vemos cavidades no segundo quadro que ela é mais larga do que profunda, ou a largura é quase semelhante à profundidade. Então, nessas situações, a gente tem que fazer retenções adicionais. Poderíamos fazer com a broca cone invertido na base das cúspides e daríamos assim retenção a essa cavidade. E no terceiro quadro, ilustra uma cavidade onde a largura é maior do que a profundidade. Então, nessa situação, a gente faz paredes convergentes para o oclusal, conferindo também retenção a esse preparo. E, finalmente, o último passo do preparo cavitário é o acabamento das paredes da cavidade. Esse preparo deve ser feito com a broca cilíndrica lisa, 1,56, em baixa rotação, porque até agora todo o preparo cavitário é feito em alta rotação. Nesse momento, a gente pode utilizar também o uso de enxada, que é um material cortante, é um instrumento cortante manual. Então, a gente faz o uso desse instrumento em toda a superfície do preparo, conferindo uma lisura antes de executar a restauração. Então, o objetivo do acabamento com esse alisamento nas paredes da cavidade é promover a remoção dos prismas de esmalte fragilizados, tá? Então, a gente faz em baixa rotação com brocas de corte liso 56 ou a própria 245 que a gente estava trabalhando até agora. Características da cavidade após o preparo cavitário. A abertura vestibulolingual de 1/4 de distância entre os vértices das cúspides vestibulolingual. Parede pulpar plana e perpendicular ao eixo longitudinal do dente. Paredes vestibulares, linguais, mesiais e distais convergentes para o oclusal ou paralelas entre si. E os ângulos diedro do primeiro e segundo grupos ligeiramente arredondados, que são esses ângulos, que a gente consegue esse ligeiro arredondado pela própria formato da broca cilíndrica, para evitar a concentração de tensões nessas regiões, como já foi falado em sala de aula. E agora passamos para a técnica de preparo classe 1 composta. O que é uma cavidade composta nessa situação? É uma cavidade que atinge a face oclusal e a lingual de um molar superior. Então, a cárie, nessas circunstâncias, ela se desenvolve nesse sulco ocluso lingual, seguindo esse trajeto do sulco. Então, o paciente vem, ainda há a integridade nas cristas marginais e também nas outras partes, né, da face oclusal. Nesse caso, o paciente também tem uma restauração proximal, né, mas eu quero chamar a atenção para essa classe 1 composta. Então, utilizamos a mesma broca 245 na confecção da parede da caixa oclusal e da caixa lingual. Nesse caso, a broca 245 utilizada nessa ilustração é uma broca denteada, mas nós podemos utilizar ela no laboratório ou na clínica a broca 245 lisa, fazendo o preparo e seguindo o trajeto do próprio sulco, de maneira que a gente vai ver isso mais especificamente no laboratório. Aqui eu coloquei esse slide só para mostrar as características do preparo classe 1 composto, né, da parede pulpar plana e perpendicular ao longo eixo do dente, as paredes circundantes paralelas
e também a parede axial levemente inclinada, mas nós vamos fazer esse preparo efetivamente na aula laboratorial. E agora passamos para o outro ponto, né, da nossa aula sobre as restaurações em amálgama. Aqui nós temos o protocolo restaurador. Inicialmente, a verificação dos contatos oclusais, depois anestesia, isolamento do campo operatório, preparo cavitário, limpeza da cavidade, proteção do complexo dentino-pulpar, seleção da matriz e cunha, no caso a restauração classe 2, que vai ser nossa próxima aula, aí a restauração propriamente dita. Agora vai ser a dosagem, trituração, condensação e brunidura pré-escultura, escultura e brunidura pós-escultura, ajuste oclusal e acabamento e polimento. Essa é a dinâmica do ato restaurador. Então, vamos ver. A primeira parte da restauração é a dosagem e trituração. No passado, digamos, né, até um certo tempo atrás, utilizávamos para fazer a dosagem da limalha e do mercúrio, essa balancinha, que a gente chama balança de Crandall, tá? Então, o dentista pesava aí a limalha, o mercúrio, e colocava nesse potezinho aí ao lado, né, que é o grau e o pistilho, e ele fazia a maceração, a união dos dois, e depois colocava na cavidade. Atualmente, nós temos esse dispositivo mecânico, né, que vai fazer a trituração mecânica, que são os amalgamadores. Então, a dosagem é feita através a trituração é feita através desses dispositivos mecânicos, tá? Lembrando que a trituração correta do amálgama é muito importante para a qualidade final da restauração. Nessa ilustração, nós vemos 3 tipos de materiais que foram subtriturados, triturados adequadamente na letra B, e na letra C, super triturados. Ou seja, naquela hora de colocar o tempo de trituração, né, o equipamento pode estar descalibrado e gerar um material com qualidades inferiores para aquela restauração, que vai me dar uma restauração com uma qualidade inferior e, consequentemente, não uma boa longevidade, uma restauração que pode se desgastar muito mais facilmente do que deveria. Tá? Então, o aspecto correto de uma língua de amálgama bem triturada vai fazer digamos assim, uma enorme diferença na qualidade final da restauração. Então, nós temos aqui também a imagem de alguns amalgamadores, tá? A imagem superior era como fazíamos, alguns centros ainda fazem, né? Onde existe um reservatório para colocar a limalha e outro reservatório que o dentista colocava o mercúrio, né? Então, fazia-se a dosagem e obteríamos o material para restaurar. Atualmente, os amálgamas, eles vêm em forma de cápsulas pré-dosadas, ou seja, o material já vem dentro da cápsulazinha, vem separadas por um invólucro, né? E vem separado a limalha e o mercúrio. Então, na medida que a gente coloca essa cápsulazinha no amalgamador, ele vai fazer a trituração mecânica ou a junção das partículas da limalha junto com o mercúrio. E a gente vai obter a massa plástica para colocar na cavidade. O segundo passo é a condensação. A condensação significa o quê? Compactar o amálgama na cavidade e remover excesso de mercúrio possível. Ou seja, a gente tem cerca de 3 a 3 minutos e meio, no máximo, para condensar cada porção do material. Então, se a minha cavidade é muito grande, então eu preciso preparar cada porção, inserir, depois que acabar, eu preparo outra porção. Porque acima desse prazo, desse limite de tempo, o amálgama já começa a fase de cristalização e é imprópria para o uso. A condensação tem como objetivos reduzir as porosidades, produzir uma massa de metal sólida que possa ser esculpida e posteriormente polida. Então, devemos iniciar com o condensador menor, tá? E depois com os condensadores número 2, número 3,
para que possa ir removendo o excesso do mercúrio, que ele vai aflorando na cavidade, e a partir daí a gente vai inserindo mais porções de amálgama, se for o caso. Aí nós temos a foto com os demais tipos, todos os tipos de condensadores disponíveis para a gente utilizar, do menor ao maior, e com uma certa força de condensação, tá? Caso a poção não seja condensada em 3 minutos, ela deve ser descartada, não se presta mais para uso. Porque a cada minuto que passa além do tempo ideal, o material diminui resistência a cerca de 10%. Então, depois da condensação, temos a brunidura pré-escultura, onde a gente vai utilizar alguns tipos de brunidores para deixar fazer o quê? Essa restauração mais lisa, né? E também fazer com que possa ser removido o excesso de mercúrio. Porque, como nós sabemos, é isso que vai, o mercúrio em excesso, que vai fragilizar aquela restauração, o que vai diminuir as propriedades do material restaurador. E essa condensação final é feita do centro às margens da cavidade, esboçando a escultura oclusal. A brunidura pré-escultura deve ser realizada do centro para as margens da restauração, deixando a cavidade mais polida. Aqui nós temos determinados os vários tipos de brunidores que a gente utiliza, tanto de Bennett como de forma de ovo, de Hollenbeck. E aqui nós temos a escultura, que visa o quê? Reproduzir os detalhes anatômicos, a restauração, como sulcos, fósforos e vertentes dos cúspides. Nós utilizamos para isso o quê? Os vários tipos de esculpidores, que podem ser de Hollenbeck, jogo de Fran, discoide cleoide, tá? Nós na disciplina utilizamos mais os Hollenbecks para isso. Então, a escultura deve ser feita com Hollenbeck, no sentido de médio distal, a partir também do sulco central, e evitar descobrir as margens da cavidade. Aí nós temos a brunidura para reduzir ou diminuir a porosidade do amálgama, melhorar a adaptação marginal e propiciar uma superfície mais lisa da restauração. E aqui nós temos a restauração classe 1 composta. A gente vai precisar, nesse momento da restauração, adaptar uma matriz metálica com porta-matriz, tá? Então, a matriz universal, que é essa matriz que está presa ao porta-matriz, e também com a matriz, o uso da matriz de Barton. Qual o objetivo? A matriz de Barton é esse utensíliozinho quadradinho, né? Parece uma bandeirinha, que é colocado nessa superfície para reproduzir essa convexidade da parede lingual. É colocada e depois presa com o uso de uma cunha e com uma godivazinha aquecida para prender e melhorar a adaptação aí dessa matriz. E dessa forma, depois que a gente adapta a matriz, ele vai fazer a restauração seguindo aquele mesmo protocolo da classe 1 simples. Condensação, depois a brunidura, depois a escultura e por final a brunidura, finalizando a restauração.